Sejam todos bem-vindos ao Mente Blue Podcast Live, uma promoção do Pod Saúde Mental, um canal 100% dedicado à saúde mental. Eu sou Cláudia Regina, sou psicóloga e a partir de hoje convido todos vocês para que juntos possamos refletir sobre o passado, o presente e o futuro da saúde mental. Aqui, a saúde mental não é tabu. É ciência, é prática e também vida real. Hoje vamos falar sobre um tema que tem chamado cada vez mais a atenção da sociedade: o autismo no homem adulto. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Tiago Dias. Ele é pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC Minas, criador de conteúdo sobre o autismo e a dependência química e também autor do livro Descomplicando o Cérebro do Autista. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo certo também. Tiago, Prazer estar aqui. prazer todo nosso, Tiago. Para a gente começar, o que seria o autismo? E o autismo, ele é um transtorno mental ou ele é uma deficiência? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um cérebro que se desenvolve de forma diferente, desde a gravidez, desde quando a pessoa desde o começo mesmo. E também uma deficiência, porque viver com um cérebro diferente causa prejuízo na pessoa, porque o mundo funciona para um padrão de cérebro. Quando você nasce autista, você nasce com um cérebro diferente. E o mundo foi feito para o cérebro neurotípico. O cérebro neurotípico é o cérebro padrão, o cérebro de pessoas que não são autistas, que não têm transtorno do déficit de atenção, que não são superdotadas, não tem neurodivergência. E por isso é considerado também uma deficiência, porque a pessoa cresce muitas vezes sem saber que é autista, que tem um cérebro diferente, e, e, o, e isso afeta toda a vida da pessoa. A comunicação, o trabalho, as interações sociais, a alimentação. E viver dessa forma causa muitos prejuízos. Por isso que é considerado também uma deficiência. Uhum. Por que tantos homens só descobrem, né, que são autistas depois dos 30, 40, 50 anos? Geralmente, homens que descobrem mais tarde são autistas nível 1 de suporte, que antigamente chamava síndrome de Asperger, mas mudou em 2013, 2014 ele mudou para autismo nível 1 de suporte. E esse autista nível 1 de suporte, ele não tem deficiência intelectual. Então ele conversa, ele pode ter um relacionamento, consegue trabalhar, mesmo tendo dificuldade para conseguir trabalho, estudar, e ele vai vivendo a vida com vários prejuízos, mas não percebe muito bem. E chega na vida adulta, as demandas da vida adulta aumentam, mais responsabilidades, relacionamentos, e mais autonomia, tem que ficar independente. Aí geralmente acontece a descoberta, porque a pessoa pode entrar no estado de burnout porque não deu conta de lidar com tudo isso. A demanda aumentou muito e aí ele percebe que ele é realmente diferente, ele tem prejuízos por causa da condição. E também a gente enfrenta, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido, essa informação sobre o autismo, esse conhecimento, está chegando agora na população e ainda de forma muito, muito gradual, bem aos poucos. A maioria das pessoas não são diagnosticadas e a gente tem uma geração inteira de pessoas que cresceram sem saber que são autistas e vão ser diagnosticadas agora, nos próximos anos, ou pior, né, nem ser diagnosticadas, nem descobrir que são diagnosticados, são autistas. Sim. Existe um perfil comum entre o homem autista? Não existe, mas não existe. Assim, o autismo é um espectro, né? Todas as pessoas autistas são diferentes, porque os seres humanos são diferentes. Mas o que configura
o autismo são as características em comum, os critérios de diagnóstico. Então, todos os autistas, para a pessoa ser considerada autista, ela vai ter um déficit na comunicação, um problema de comunicação, que geralmente significa uma dificuldade de expressar o que a pessoa sente, pode ser da dicção também. No meu caso, por exemplo, foi a dicção. Eu sempre tive muito problema de dicção. Só agora, com 33 anos, eu consigo gravar vídeos, consigo estar aqui no podcast. E mesmo assim, não é perfeita. Mas dicção perfeita quase ninguém tem, né? O importante é saber comunicar. E outra característica também, outro critério de diagnóstico, é o prejuízo nas interações sociais. Autistas, geralmente não, todos os autistas têm algum nível de prejuízo nas interações sociais, seja em relacionamentos amorosos, seja em amizades, dificuldade de manter amizades, dificuldades com entrevista de emprego, dificuldades com conhecer pessoas novas. Esse prejuízo na área social é realmente muito forte. Então, essas são os principais, mas tem outros também critérios que vão variar de autista para autista, como uma hipersensibilidade sensorial, todos os estímulos sensoriais que chegam no nosso cérebro chegam de forma mais intensa. Então, a gente tem audição, estímulos visuais, estímulos auditivos, os sons, barulhos, luzes fortes podem causar uma sobrecarga, porque nosso cérebro é mais sensível. Mas tem autistas também que vão ter uma hipossensibilidade sensorial, que é o contrário de hipersensibilidade. Elas vão precisar de mais estímulos para perceber. Sim. Mas, geralmente, o que acontece, o mais comum é a hipersensibilidade. Sim. Existe uma diferença entre o autismo em homens e mulheres? Existe, principalmente na parte de camuflagem social. As mulheres, desde crianças, aprendem a camuflar melhor, porque eu acho que tem a ver com a sociedade patriarcal de esperar uma certa atitude das mulheres, de tentar se comportar mais de alguma forma específica, e elas aprendem mais cedo e melhor a camuflar, que é o masking, que a comunidade autista chama. E essa habilidade de camuflar melhor atrapalha a mulher autista, porque ela demora a ser diagnosticada, demora mais que o homem. Os estudos também são mais baseados no homem. E além de também as experiências de uma mulher também são diferentes das experiências de um homem. Então, as experiências de uma mulher autista também vão ser diferentes da experiência de um homem autista, né? As coisas vão se interconectando. Sim. Quais sinais, né, por exemplo, assim, a gente já deve acender um alerta em relação, no caso, na infância ou na adolescência, para um futuro, talvez, adulto com autismo? O ideal que seja, logo que perceber esses sinais, já procurar o diagnóstico, né? Seja na infância, porque o diagnóstico precoce é o ideal. Diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, melhor para a pessoa. E uma característica muito comum de crianças é a seletividade alimentar. A criança só querer comer as mesmas coisas, não querer mudar, não querer comer tipos diferentes de comida, só gostar daquilo bem específico. Eu, por exemplo, eu não gostava de muita coisa, minha mãe batia a comida no liquidificador para mim, quando eu tinha 5, 6 anos, eu nem lembro, mas ela me contou. E para poder comer, né, ficar mais nutrido. E uma característica também comum em crianças é a dificuldade com mudanças, a rigidez cognitiva. A criança vai ter uma rotina muito específica, vai ter dificuldade para sair da rotina, para viajar, e os pais também podem perceber isso. Dificuldade também em interações sociais, ela pode ter muito mais dificuldade para fazer amigos na escola, pode sofrer bullying, que é muito comum, porque as outras crianças percebem que a criança autista é diferente, elas não sabem que é o autismo, mas percebem a diferença, e isso pode gerar um bullying. Então, esses sinais, dificuldade alimentar, dificuldade com rotina,
dificuldade com fazer amigos na escola, no prédio, na vizinhança, tudo isso pode acender o alerta dos pais para poder investigar. Sim. Como é feito o diagnóstico em adulto hoje? Né? Quem que a pessoa deve procurar? Qual que é a avaliação que é feita? Então, o adulto, ele, para conseguir o laudo de transtorno do espectro autista, é com um psiquiatra. Mas, geralmente, acontece uma avaliação neuropsicológica antes, que é com a neuropsicóloga ou neuropsicólogo, que é uma avaliação de 2 meses, com mais ou menos 2 meses, né? Pode variar em cada neuropsicólogo, mas são várias sessões, 7, 8 sessões, aplicados vários testes, é, diferentes tipos de testes, Sim. e também tem uma anamnese, que é uma entrevista com a pessoa, ela conta sobre como foi a infância, como foi a adolescência, porque para o autismo existir, para a pessoa se considerar autista, ele tem que existir desde a infância, e por isso também é importante essa entrevista, mas o psiquiatra também pode dar o laudo sem a presença dessa avaliação neuropsicológica, mas geralmente acontece a avaliação primeiro porque os avaliadores psiquiatras não fazem assim um estudo tão grande, né, sobre o autismo e não tem essa formação para fazer uma avaliação mais completa. Por isso que geralmente existe essa separação. Primeiro você procura uma avaliação neuropsicológica, com essa avaliação neuropsicológica indicando aí existe a possibilidade ou não, né, de a pessoa ser autista. Caso Sim. se confirme a possibilidade, aí que pode, e aí você leva essa avaliação no psiquiatra e aí ele vai te dar o laudo ou não. Sim, sim. A gente ouve muito algumas pessoas com o diagnóstico tardio, né? E fica a pergunta, né? Esse diagnóstico tardio, ele costuma trazer mais alívio ou mais sofrimento? Então, mais as duas coisas, mas eu acho que mais alívio, se for comparar as duas coisas, né? Porque a pessoa geralmente cresce, chega na vida adulta depois de passar muitos anos, às vezes até décadas, sem se Sim. entender, sem saber por que é tão diferente, sem saber por que ela tem dificuldade nas redes sociais, por que ela não consegue fazer amigos, por que ela não para no emprego, por que ela tem depressão e parece que sempre está com um problema. Aí, quando chega o laudo, é um alívio muito grande, porque ela finalmente descobre que ela pertence a esse planeta, né? Ela não é de outro planeta. Porque essa é a sensação, você se sente um alienígena, você acha que é só você, assim, e você não sabe o que é o autismo, não faz ideia. Então, Sim. é um alívio muito grande, mas também existe a parte do sofrimento, né? Porque você percebe que poderia estar melhor se tivesse um diagnóstico mais precoce. Então, você vive uma espécie de luto pela sua versão do passado que não era totalmente você, porque você não sabia quem você era realmente. É uma experiência bastante complexa mesmo de passar na vida adulta. Sim, interessante, né? A pessoa, ela passa a viver um luto em relação da pessoa que ela achava que ela era. É É, isso? isso, você inclusive passa por várias fases do luto, né? Tem uma socióloga que criou, eu esqueci o nome dela, que criou Sim. as fases do luto, que começa com a negação, raiva, barganha, e é parecido também com quando você descobre que é autista, porque primeiro você começa a negar, não pode ser, e depois fica com raiva, como é que ninguém descobriu, como é que os professores não perceberam, e depois você começa a duvidar, e por fim, depois de passar por tudo isso, você começa a aceitar, que é a última fase do luto. Você passa pela aceitação e a partir daí sua vida pode realmente começar a melhorar bastante. Sim. Existe alguma relação entre o autismo, ansiedade, depressão e até o burnout? Geralmente, o autismo não aparece sozinho, porque como essa pessoa teve diagnóstico tardio, ela viveu a vida toda sem suporte, sem medicação, sem várias coisas.
E aí, por causa disso, por ter um cérebro diferente, por a sociedade não ser adaptada, por a família não compreender, ela acaba desenvolvendo comorbidades psiquiátricas, que é a depressão, Sim, ansiedade, burnout, também tem a fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, dependência. São muitas comorbidades que vão variar entre a pessoa autista, entre as pessoas autistas, mas geralmente pelo menos uma pessoa vai ter. sim. E o burnout também, né? O burnout não chega a ser uma comorbidade psiquiátrica, mas seria, também é um tipo de comorbidade psiquiátrica, mas ele está mais relacionado com uma crise do autismo, uma exaustão para a pessoa Sim, ultrapassa o seu limite e entra em crise, uma crise muito forte, e esse burnout pode durar meses. A pessoa pode ficar de cama, perde o trabalho, e é algo bem difícil de passar. sim, sim. É, como, né, no caso, identificar aí, é ansiedade? Essa depressão, ela é pela questão do autismo? Porque entende-se nas redes sociais, saúde mental é depressão e autismo, Uhum. né? E muitas vezes depressão e ansiedade. Muitas vezes a ansiedade e a depressão são sintomas, Uhum. né? Então, como identificar aí que no homem autista que Uhum. que não é uma depressão, mas é um sintoma, talvez, desse autismo não tratado, não acompanhado, não regulado. Na verdade, são as duas coisas, né? É depressão, mas o objetivo é você descobrir a causa dessa depressão e na raiz do problema. E é bem difícil descobrir, na verdade, porque a pessoa fica lá, depressiva, é, para de sair de casa, não tem uma vida funcional, e ela acha que é só depressão, mas e ela não sabe o que é o autismo, não tem convivência com outras pessoas autistas, mas hoje em dia muitas pessoas estão descobrindo através da internet, porque ela ouvem, vê em vídeos vê algum vídeo meu, por exemplo, se identifica, ela começa a entender o que é o autismo. Sim. Aí ela começa a diferenciar, então isso aqui é do autismo, então isso aqui é depressão. E começa a entender, aí ela vai separando as coisas assim, naturalmente. A gente sabe, né, que os relacionamentos. Mas só continuando um pouco, mais Sim, quem faz essa separação mesmo, né, é o psiquiatra que vai atender a pessoa, o psicólogo que vai ver, né, qual o que é depressão, o que é do autismo, aí seria um trabalho mais profissional mesmo, requer esse trabalho. sim. A gente sabe que na criança, no adolescente, existe aquela dificuldade de relacionamento, Uhum. né? No autista adulto, no homem, né? Como afeta as relações? Então, afeta porque é uma dificuldade assim, de expressar o que está sentindo e também de entender o que está sentindo. Muitos autistas têm uma característica chamada alexithymia, que é uma dificuldade de identificar e nomear as próprias emoções. Então, quando você está com um relacionamento, que é basicamente diálogo, né? Comunicação, relacionamento. Como você vai ter um relacionamento se você não consegue identificar o que está sentindo, o que você, o que você o que você quer expressar, mas não consegue. E também tem a questão da rotina, autistas que também tem a resistência cognitiva e precisa de uma rotina muito certinha, e às vezes a outra pessoa não está preparada para lidar com isso, quer uma vida mais movimentada, quer sair, quer ir a aniversários, quer ter uma vida social mais agitada, e autista tem dificuldade para ter uma vida social, é uma coisa que também atrapalha relacionamentos, e tem outra coisa também que pode afetar é a sensibilidade sensorial, que vai afetar a pessoa sair, pode afetar também a parte sexual, porque a pessoa pode não ter uma confiança muito grande ainda na pessoa e ainda ser difícil manter isso com a outra pessoa, porque são muitos estímulos sensoriais e
socializar, também conversar é um pouco mais difícil, se comunicar, por isso que muitos autistas bebem muito álcool para Sim. ajudar, porque o álcool retira, te deixa mais desinibido, te tira aquele senso de julgamento, e é bem comum, né, autistas usarem álcool para facilitar essa comunicação, porque realmente é bastante difícil. Mas no caso do uso, né, dessa substância química, não acaba piorando a situação? Com certeza, porque ela parece que ajuda, porque ela realmente, assim, na hora ajuda, porque você tem uma impressão que ajuda, porque você consegue diminuir a autocrítica e meio que interpretar um personagem, aquele mestre que eu falei mais cedo. Aí Sim, facilita a camuflagem. Mas você não está aprendendo a se comunicar. Você está usando o álcool como uma muleta para você se comunicar, para você se relacionar. E o autismo, ele tem esse déficit na comunicação, nas interações sociais, mas isso pode ser desenvolvido. Você pode melhorar a sua comunicação, você pode melhorar as interações sociais. E quando você usa o álcool, você está impedindo esse desenvolvimento, porque você está aprendendo só com álcool. Então, você vai precisar dele para o resto da vida. Por isso que também é comum o alcoolismo em autistas. sim, sim, sim. O autista, ele não tem empatia? É um grande mito esse do autismo. Na verdade, a pessoa autista tem simpatia, mas só que ela mostra essa empatia de forma diferente. Sim, Então, a pessoa neurotípica pode ser mais verbal, pode expressar mais. Já a pessoa autista, ela pode fazer algo por você, pode contar assim, coisas que ela é muito interessada e ela se sente à vontade para falar com você. Então, ela vai expressar essa empatia de forma diferente. E os sim, níveis de empatia vão variar, assim como a pessoa neurotípica. sim. O autismo tem cura? O autismo não tem cura, é algo que você é genético Sim, e você nasce autista e vai morrer autista. Mas existe o tratamento tratamento é justamente você desenvolver as habilidades, tratar as comorbidades, e a vida realmente pode melhorar quando você descobre o diagnóstico, porque você tipo, recebe o seu manual de instruções. Quando você cresce sem o diagnóstico, é como se todo mundo tivesse recebido o manual da vida e na sua vida pular a sua vez. Você não vai receber. Aí você cresce sem esse manual. Aí o diagnóstico é tipo o manual finalmente que você recebe. sim, sim. Todo autista, ele sabe que ele é autista? Não, porque por causa daquilo que a gente já comentou, que essa falta de informação, essa falta de conhecimento, o próprio preconceito também da sociedade afeta muito, porque como o autista sofre esse capacitismo, que é o nome, né, que se dá para o preconceito contra pessoas com deficiência, a pessoa vai ter uma resistência muito forte e também em procurar o diagnóstico de autismo, mesmo sendo autista. Então, muitas vezes a pessoa também realmente vive a vida toda sem descobrir que é autista. Sim. É, existe autismo leve, autismo mais severo. Recentemente, eles parece que eles estão mudando essa nomenclatura, né? O que existe é diferentes níveis de suporte. Todo autismo leve seria uma forma muito assim errada mesmo de chamar autismo, porque vai denotar que a pessoa não tem muitos prejuízos, mas o autista nível 1 ele também tem muitos prejuízos, como já comentou alguns aqui ao longo, né, mas existem diferentes níveis de suporte. O autista nível 1 é totalmente diferente do autista nível 3, por exemplo, que apesar de muito suporte, provavelmente não vai conseguir ser uma pessoa totalmente independente e vai precisar de diferentes cuidados, diferentes profissionais. Por isso que dividiu, né? Mas existe muita essa confusão ainda dos tipos diferentes de autismo. Sim. Explica para nós, assim, só para as pessoas entenderem, qual que é a diferença?
Ou, né, o que que é o nível 1, nível 2, nível 3? Explica também o que que seria o suporte. Então, o suporte seria tudo o que pode ajudar essa pessoa. Pode ser os pais, pode ser a escola, pode ser a escola, assim, quando a escola é mais adaptada, né, que não é a realidade. Mas pode ser medicação, pode ser tratamento. Suporte é tudo que ajuda a pessoa autista a viver com mais qualidade de vida. E o autista nível 1, ele vai precisar de menos suporte. Por quê? Sim, Como expliquei, eu fui me desenvolvendo. Aí hoje, por exemplo, eu fiz faculdade, pós-graduação. Hoje eu vivo de forma independente. Eu melhorei minha comunicação. Passei por toda a transformação depois do diagnóstico que realmente melhorou a minha vida. E hoje eu consigo ser um adulto assim que consegue viver de forma mais independente. E para autistas nível 2, nível 3, autista nível 2 também pode conseguir, mas porque aí já o autista nível 2 é o nível assim, a mais que mais suporte do que o nível 1. Por exemplo, se o autista nível 1 precisa de uma sessão de psicoterapia por semana e ele consegue ter sim, uma vida consegue ter uma vida mais funcional. Já o autista nível 2 pode precisar de duas, três, porque ele vai precisar se desenvolver mais, porque ele tem mais prejuízos, vai sim, precisar de mais suporte. E o sim, autista nível 3 vai precisar ainda mais de suporte. Por isso que, geralmente, o autista nível 3 é o que consegue aquele auxílio do governo, é o que consegue tratamento pelo SUS, porque ele vai precisar de muito mais suporte. E vai ser muito mais difícil, ele vai se tornar uma pessoa realmente mais independente. sim. As pessoas comentam muito assim: ah, o autismo está aumentando. É real isso? Ou estão aumentando os diagnósticos na fase adulta? A gente está aumentando os diagnósticos, porque justamente agora a gente tem muito mais informação sobre autismo. Está acontecendo uma verdadeira revolução autista, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque com a internet também, eu penso que é um dos principais fatores. Apareceram muitos criadores de conteúdos autistas, muitos autistas agora têm voz, muitos autistas escrevem livros. Agora, e a partir disso, também, hoje em dia tem mais estudos sobre autismo, mais profissionais Sim, estão se formando, então existe mais pesquisa sobre autismo. Esse conjunto de fatores faz aumentar bastante os diagnósticos. E ainda, mas mesmo assim, falam que dá para ser autismo demais, mesmo assim, ainda são poucos diagnósticos, ainda é subdiagnosticado. Ainda sim, existem muitas pessoas que não têm condições de passar pela avaliação, de conseguir o diagnóstico. sim, Então, seria quanto mais diagnósticos, na verdade, é algo positivo. sim. O mito sobre o autismo que precisa acabar urgente. Eu acho que autistas não olham nos olhos, por exemplo, porque a pessoa pensar, eu olho nos olhos, não sou autista, mas eu posso olhar nos olhos, mas é algo que vai me sobrecarregar mais. Então, eu posso estar forçando olhar nos olhos e isso não significa que eu não sou autista por isso. Ou também eu posso ter desenvolvido minhas habilidades sociais e fazer amigos. Né? Porque a pessoa pensa, eu tenho amigo, então não sou autista. Não é simples assim. A pessoa pode desenvolver essa habilidade social e conseguir poucos amigos e mesmo assim ser autista, porque cada um vai ser diferente. Sim, sim. É, um conselho para quem está com suspeita ou está, digamos assim, ainda não procurou, né, ajuda, sabendo ou talvez tendo dúvida que é um autista na fase adulta. Um conselho é não desistir de procurar o diagnóstico, realmente se manter firme nessa ideia, e enquanto você não consegue fazer essa avaliação, que não é muito acessível, você pode procurar vídeos de criadores de conteúdo autistas, você pode procurar vídeos no YouTube de profissionais, pode procurar livros. Então, mesmo sem diagnóstico formal, você pode procurar formas de melhorar a sua vida, formas de entender seu próprio funcionamento.